No primeiro vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Voltando aqui. No primeiro vídeo, nós começamos a definição de área, a gente começou com o exemplo lá da fazenda. Só que agora a gente vai estender esses conceitos para as principais figuras geométricas. E nós iremos começar com o quadrado. A principal característica de um quadrado é ter os quatro lados iguais. Então, a área do quadrado, né? Vamos começar aqui de forma intuitiva. Nós falamos no outro vídeo que medir a área era o quê? Contar a quantidade de quadradinhos que cabia em determinada superfície. Então, quer dizer que se a gente for medir a área do quadrado, de certa forma, a gente quer saber quantos quadradinhos que vai caber dentro do quadrado. E aqui, ó, tem 2 metros, então é como se a gente dividisse o quadrado em duas partezinhas, né? Como assim, professor? Se aqui é 2 metros, eu dividi, ó, em uma parte, em duas partes. Se aqui também é 2 metros, ó, eu dividi em uma parte, duas partes. Quantos quadradinhos que coube aqui dentro? 1, 2, 3, 4. Quer dizer, então, que a área desse quadrado é 4. Se a gente está lidando com metro, metros. Não podemos esquecer do doisinho, que ele representa a medida de área, né? 4 metros quadrados. Ah, professor, e nesse quadrado de lado 3? Então, vamos fazer aqui, ó. Se é 3 metros, a gente vai dividir em 3 partes aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui também, ó, 1, 2, 3. É 3 metros, também a gente vai dividir em quantas partes? 3. 1, 2, 3. Dividindo em 3 partes, ó. 1, 2, 3. E aqui também 3, a gente obteve quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a área desse quadrado aqui é 9 metros quadrados. Lembrando, não podemos esquecer desse doisinho que ele representa a medida de área, ou seja, a medida da superfície. Ah, e um quadrado de lado 4, como que eu vou medir? Ó, se a gente fosse fazer intuitivamente, nós teríamos que repartir aqui em quantas partes? Ó, em 4. 1, 2, 3, 4. E esse ladozinho também, que é 4 metros, a gente teria que repartir em quantas partes? Em 4. Então, intuitivamente, né, pelo desenho aqui, se a gente fosse contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A área do quadrado de 4 metros vai ser 16 metros quadrados, ou seja, cabem, se a gente medir, lembrando que a medida de área é contar quadradinhos, né? É como se fosse contar quadradinhos. A quantidade de quadradinhos de 1 metro que cabe dentro desse quadrado é 16, por isso que a área é 16. Só que sempre você vai ter que ficar fazendo esse desenho. Imagina que a gente fosse medir a área dessa próxima figura aqui, ó, desse quadrado de lado 16. Eu ia ter que fazer 16 linhas aqui, 16 aqui. Isso iria dar um trabalhão. Mas a gente não precisa fazer isso. Para a gente medir a gente pode simplesmente. A área de um quadrado, né? É bom especificar. A gente pode simplesmente vir aqui e multiplicar um lado vezes o outro. Ou, se não, usar a fórmula aqui. Mas eu vou ensinar só a multiplicar mesmo, então. Mais para frente a gente vê a fórmula, né? Porque esse vídeo também é para alunos do sexto ano que não viram potência. Então, vamos só ver aqui como que é a parte de multiplicar para achar a área. Nesse caso aqui, é só multiplicar 2 vezes 2, que vai dar o quê? 4. Se eu multiplicar 3 vezes 3, vai dar o quê? 9. Coloco aqui metros quadrados. Se eu multiplicar 4 vezes 4, vai dar o quê? 16. Quer dizer, professor, que se eu multiplicar 5 vezes 5, eu não preciso fazer aquelas linhazinhas para achar a área do quadrado? É isso mesmo, ó.
5 vezes 5 é 25, só que a gente tem que colocar metros, né? O doisinho, metros quadrados. Vamos verificar se vai dar certo aqui? A gente fez a multiplicação e agora a gente vai verificar se vai dar certo. Vamos fazer o desenhozinho. Vamos fazer as linhazinhas para ver se a área vai dar certo nesse caso aqui. Vamos lá então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pronto, ó. Eu não preciso fazer todo esse trabalhão para saber a área. É só eu chegar aqui e multiplicar um lado pelo outro. 5 vezes 5, 25. Quer dizer que a área do quadrado de lado 5 vai ser 25. Isso serve para qualquer quadrado, professor? Sim. Se a gente quiser saber a área desse quadrado aqui, não precisa ficar desenhando linha. É só eu vir aqui, a área vai ser um lado vezes o outro, que é 16 vezes 16. Você não sabe de cabeça quanto que é 16 vezes 16? Vai no cantinho do caderno, arma a continha. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Faz a continha de mais. 6, 9 mais 6, 15. Vai 1, 256. Quer dizer que a área do quadrado de lado 16 metros, né? Se um lado é 16, os outros vão ser 16. A área desse quadrado vai ser 256 metros quadrados. Já pensou se eu tivesse feito o desenho aqui? Ia ter que contar 1, 2, 3, 4, 5, até 256? Não iria ser trabalhoso? Não é mais fácil a gente usar o conceito de multiplicar um lado vezes o outro para achar? E para finalizar, o que pode acontecer? Em vez de estar 4 metros, igual estava 4 metros aqui, pode ser que a questão esteja em centímetro. E o que vai mudar, por exemplo, se o lado do quadrado for 4 centímetros? A área vai ser igual a 4 cm ao quadrado. Ah, professor, e vamos supor que estiver em quilômetro. Se fosse 5 quilômetros aqui, como que eu faria essa questão? A área seria 5 vezes 5, 25. Ah, desculpa, ó, aqui não seria 4 centímetros. Seria 16 centímetros quadrados, tá? Eu errei aqui. Esquece que eu falei e considera aqui, ó. 4 vezes 4, 16. Só que é em centímetro, centímetro quadrado. Aqui, ó, 5 vezes 5, 25. 25 km quadrado. Certo? Você vai usar aqui o valor, a medida que estiver sendo usada. Se for quilômetro, quilômetro quadrado. Se for metro, igual a gente tinha feito antes, metro quadrado. Se for centímetro, centímetro quadrado, para expressar a área do nosso quadrado.